Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre Introdução a Reações Orgânicas. Vamos começar com a comparação cinética entre as reações na química orgânica e as reações na química inorgânica. De modo geral, as reações orgânicas são mais lentas e difíceis do que as reações na química inorgânica. Essa diferença cinética é devido ao fato que as reações orgânicas trabalham com moléculas e as reações inorgânicas normalmente envolvem íons. E reações com íons geralmente são mais rápidas, como esse exemplo aqui, do íon bário 2+, reagindo com íon sulfato, que é uma reação praticamente instantânea. Basta um cátion encontrar com o ânion para formar o produto, que é um sólido branco, que está sendo mostrado aqui nesse vídeo, essa reação. Veja como é muito rápido o aparecimento do sólido, certo? Então, as reações inorgânicas que envolvem íons, normalmente elas são muito rápidas, porque o processo se resume simplesmente na colisão do cátion com o ânion. Já nas reações orgânicas, elas envolvem moléculas. Esse processo com moléculas é mais trabalhoso, normalmente é mais trabalhoso, é mais lento, porque nós temos que, primeiro, nós podemos dividir a reação aqui em dois momentos. Primeiro, primeiro temos que ter a quebra das ligações covalentes dos reagentes e depois a formação das ligações nos produtos. Esse processo de quebra e de formação de ligações normalmente não ocorre em uma única etapa e por isso o processo acaba sendo mais trabalhoso, mais demorado, mais lento. Mas note que eu usei muito aqui as palavras geralmente, normalmente. Você não pode criar uma regra, falar que as reações orgânicas são lentas e que as reações inorgânicas, né, é, são mais rápidas. De modo geral, as orgânicas são mais lentas, mas existem reações orgânicas muito rápidas, certo? E de modo geral, as reações inorgânicas, elas são mais rápidas, mas também existem reações inorgânicas lentas. Então nós estamos trabalhando aqui com o geral, certo? E como as reações orgânicas normalmente são mais lentas, o que o químico procura fazer para contornar esse problema? Ele vai procurar a ajuda externa, né? Usando catalisadores, altas temperaturas ou pressões elevadas. Outra característica das reações orgânicas é a formação de subprodutos. Em uma reação orgânica, normalmente sempre nós temos uma regrinha para encontrar o chamado produto principal, porque é comum nas reações orgânicas a formação de dois ou mais produtos, sendo que um deles é favorecido, que é o chamado produto principal, certo? Então, resumindo esses dois slides, as reações orgânicas em geral, são mais lentas porque elas envolvem moléculas. E essas reações com moléculas podem, né, ser consideradas reações mais trabalhosas devido às etapas de quebra e de formação dessas ligações. Por isso, o químico orgânico procura a ajuda externa de catalisadores, alta temperatura e de pressões elevadas. Já as reações inorgânicas envolvendo íons geralmente são mais lentas, ou seja, ou desculpe, geralmente são mais rápidas, porque reações envolvendo íons normalmente se resumem simplesmente no encontro, na colisão desses íons. Tudo bem? Setas, simbologia. Nós vamos usar esses dois tipos de setas dentro do capítulo de reações orgânicas. Essas setas demonstram, né, elas são utilizadas para mostrar a movimentação dos elétrons, porque as reações orgânicas trabalham com moléculas, então nós vamos ter a quebra e a formação das ligações covalentes. E essa quebra e a formação das ligações covalentes envolve a movimentação de elétrons. Quando a movimentação envolve um par de elétrons, nós utilizamos a seta completa. E quando o deslocamento envolve somente um elétron, nós utilizamos a meia seta. Então, essas setas elas são utilizadas para descrever os eventos que ocorrem em nível microscópico molecular quando reagentes se transformam em produtos, que é o chamado mecanismo de reação. Tudo bem? Agora, os tipos de cisão, né?
Para ter uma reação química envolvendo moléculas, primeiro nós temos que quebrar as ligações dessas moléculas. A cisão homolítica, ou homólise, é a cisão na qual o par de elétrons da ligação é dividido de forma igual. Homo, igual, lise, quebra. Então, na cisão homolítica, cada átomo carrega o seu elétron. Olha o tipo de seta que eu estou usando. Meia seta para o hidrogênio, meia seta para o carbono. Quer dizer, um elétron para o hidrogênio, um elétron para o carbono. Uma divisão igual. A cisão homolítica, ela produz radicais, que são espécies químicas que têm um elétron desemparelhado, que pode ser chamado de valência livre, que é representado por esse pontinho ou por um tracinho, certo? E quais são as condições reacionais que favorecem esse tipo de cisão? A presença de luz ou calor, ou às vezes a combinação dos dois. Então, a cisão homolítica produz radicais e ela é favorecida pela presença de luz e calor. Agora, o contrário da homolítica é a cisão heterolítica ou heterólise. Lise, quebra, hétero, diferente. Na cisão heterolítica, o átomo mais eletronegativo da ligação carrega o par de elétrons da ligação. Então, ao invés de ter a formação de íons, nós temos a formação, ao invés de termos a formação de radicais, que é o caso da cisão homolítica, nós temos a formação de íons, formação de um cátion e a formação de um ânion. E olha o tipo de seta agora, mudou a seta. Agora eu utilizo uma seta completa, que indica a movimentação de um par de elétrons. Na ligação carbono-cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, numa cisão heterolítica, o par de elétrons fica com cloro. Já numa ligação carbono-hidrogênio, quem é mais eletronegativo é o carbono. Então, numa cisão heterolítica carbono-hidrogênio, o par eletrônico fica com o carbono, certo? Esse carbono com carga positiva é chamado de carbocátion e o carbono com carga negativa de carbânio. Carbocátion ou carbânio? Qual a espécie mais importante pensando no ensino médio? Carbocátion. E quais são as condições que favorecem a ruptura heterolítica? Certo? O uso de um solvente polar e a presença de um catalisador. Correto? Então, fazendo um resumo desses dois tipos de ruptura. A homólise. O que favorece a homólise? Luz e calor. O que favorece a heterólise? Catalisadores e solventes polares. Os catalisadores podem ser ácidos ou bases de Lewis. A homólise gera radicais. A heterólise forma íons. A homólise é favorecida por solventes apolares e a heterólise por solventes polares. As espécies químicas formadas, os radicais, são espécies químicas muito reativas e eles são eletricamente neutros. Eles são caracterizados pelo elétron não compartilhado. Então, eles não alteram a condutividade elétrica do meio. Já a heterólise forma íons, quer dizer, apresentam carga elétrica. Então, eles alteram a condutividade elétrica do meio. Então, a homólise gera radicais e a heterólise produz íons. Agora, a classificação dos reagentes. Primeira classe de reagentes, eletrófilos. Os eletrófilos são espécies químicas com deficiência de elétrons, que querem ganhar elétrons. O termo eletrófilo significa filo, gosta, ama, tem afinidade pelo elétron. O eletrófilo é o amigo do elétron, que eu vou simbolizar por E+. Então, os eletrófilos são espécies químicas que, numa reação química, eles procuram ganhar elétrons. Eles buscam receber elétrons. Por isso, eles atuam como ácidos de Lewis, porque eles vão receber um par de elétrons. De modo geral, os eletrófilos são cátions, como aqui H+, Cl+, Br+, NO2+, CH3+. Mas nós temos também eletrófilos neutros, cujo átomo central pode ainda receber elétrons. Os principais átomos centrais com essa característica: ferro, alumínio, boro e enxofre. Então, eletrófilos são espécies químicas com deficiência de elétrons. Eles querem ganhar elétrons, eles são carentes de elétrons. Então, eles atuam como ácido de Lewis, procuram receber elétrons. O contrário do eletrófilo são os nucleófilos. Filo, gosta, tem afinidade pelo núcleo.
Então, são espécies químicas que nas reações buscam centros positivos, espécies químicas com deficiência de elétrons, para eles doarem os seus elétrons. Então, os nucleófilos atuam como bases de Lewis, porque eles procuram doar. Enquanto os eletrófilos, nós podemos dizer que eles têm elétrons em falta, os nucleófilos, nós podemos dizer que eles têm elétrons sobrando. Os nucleófilos geralmente são ânions, ou compostos neutros, cujo átomo central tem elétrons não compartilhados que podem ser doados, como é o exemplo da água, que o oxigênio tem dois pares de elétrons, e a amônia, que o nitrogênio tem um par de elétrons. Então, resumindo, nas reações químicas, a tendência é um nucleófilo reagir com um eletrófilo. O nucleófilo age como uma base de Lewis, doando o par de elétrons para o eletrófilo, que age como um ácido de Lewis. Então, nós temos aqui um resumo. Os nucleófilos doam um par de elétrons, os eletrófilos recebem um par de elétrons. Os nucleófilos, eles têm elétrons não ligantes, que podem ser doados. E os eletrófilos são deficientes em elétrons. Os nucleófilos frequentemente são ânions, enquanto os eletrófilos frequentemente são cátions. Aqui nós temos duas classes de reagentes, eletrófilos e nucleófilos. Mas eu já citei uma outra classe, uma terceira classe durante a aula, que são os radicais, que são espécies químicas que possuem elétrons, né, desemparelhados, que são formados numa cisão homolítica. Então, nós podemos dividir os tipos de reagente em radicais, eletrófilos, nucleófilos. E é muito importante o aluno saber a diferença entre esses tipos de reagentes, porque são termos que qualquer professor, quando vai dar aula de reações orgânicas, ele vai ter que usar frequentemente esses termos radicais, eletrófilos, nucleófilos. Vale a pena aqui fazer uma revisãozinha no que é um ácido de Lewis e no que é uma base de Lewis, para quem tiver com dificuldade nesses conceitos. Agora, a classificação das reações. Nós não vamos nos preocupar nessa aula em escrever a reação. A reação ela virá pronta. Nós só vamos classificar. Então, as reações de adição. Qual que é a característica de uma reação de adição? Numa reação de adição, duas ou mais moléculas, ou seja, dois ou mais reagentes, se combinam formando um único produto. Então, nós vamos partir de dois ou mais reagentes formando um único produto. A característica que você já vai bater no olho e percebe que é uma adição é quando você tem a quebra da pi ou a abertura de anéis. Quebra de pi, abertura de anéis é um indício de uma reação de adição. Você começa com dois ou mais reagentes e termina com um produto. O contrário da adição é a eliminação. Na reação de eliminação, átomos, certo? Dois ou mais átomos são retirados da molécula sem que sejam substituídos por outros. Nós temos três tipos de reações de eliminação. A eliminação pode ocorrer por formação de insaturação, por condensação de moléculas ou por ciclização. Vou mostrar um por um. Então, primeiro, formação de insaturação. Quando não tem a pi e aparece a pi. Está vendo que nessas três reações, inicialmente não tinha pi nos reagentes e depois aparece uma pi nos produtos. Então, quando você percebe a formação de uma pi, é sinal que teve uma eliminação. No primeiro caso, teve que ser eliminado uma molécula de água. Então, eu posso classificar essa eliminação de desidratação. No segundo caso, teve que ser eliminado uma molécula de hidrogênio. Então, eu posso classificar essa eliminação como uma desidrogenação. E nesse terceiro caso, teve que ser eliminado o cloro. Então, eu posso chamar isso de uma desidralogenação, certo? Nesse tipo de reação, geralmente, não é uma regra, mas geralmente é um aumento na quantidade de substâncias. Ou seja, olha aqui, vamos comparar essas três reações. Na primeira, tem um reagente, depois dois produtos. Na segunda, um reagente, depois dois produtos. Na terceira, dois reagentes, depois três produtos. Então, de modo geral, há um aumento na quantidade de substâncias, certo? Significa que é uma regra. Então, quando aparece uma pi,
é porque ocorreu uma eliminação. Outros tipos de eliminação. Nós temos a eliminação também pela condensação, união de moléculas. Nesse primeiro caso, o que aconteceu aqui para essas moléculas se unirem? Que eu vou circular aqui, ó. Entre as moléculas, teve a eliminação de uma molécula de água, certo? Teve a eliminação, ó, de uma molécula de água. Então, ocorreu a eliminação da água, ocorrendo a união dessas moléculas. E a outra situação é o fechamento, quando nós partimos de uma cadeia aberta e passamos para uma cadeia fechada. Nesse caso aqui, onde eu estou circulando, teve que ocorrer a eliminação de uma molécula de água para ter o fechamento do anel. Nesse outro exemplo aqui, teve que ocorrer a eliminação desses dois átomos de bromo para ocorrer a ciclização. A eliminação, de modo geral, é o contrário da adição. Quando abre o anel, adição. Quando fecha o anel, eliminação. Quando quebra a pi, adição. Quando forma a pi, eliminação. Então, esse foi o segundo tipo de reação. Terceiro, as reações de substituição. Na substituição, um átomo ou um grupo de átomos é substituído por outro átomo ou por um grupo de átomos. Então, na primeira reação, o hidrogênio foi substituído pelo cloro. Na segunda, o hidrogênio foi substituído pelo NO2. E na terceira, a hidroxila foi substituída pelo bromo. Então, em uma reação de substituição, né, um átomo ou um grupo de átomos é substituído por outro átomo ou por um grupo de átomos. Quarto caso, a oxidação. As reações de oxirredução, né? Posso ter a oxidação ou a redução. Esse símbolo, o oxigênio entre colchete, é o chamado oxigênio nascente. E ele indica que ocorreu oxidação. Na oxidação ocorre aumento do NOx do hidrogênio, um álcool se convertendo em um ácido. Então, o NOx passa de -1 para +3. Então, teve um aumento do NOx. Uma característica da oxidação é o aumento do teor de oxigênio. O primeiro composto tem um oxigênio, no segundo tem dois. Quando aumenta o teor de oxigênio, é um sinal que teve oxidação. Quais são as principais oxidações no ensino médio? As principais: álcool se transformando em aldeído, álcool se transformando em ácido, álcool se transformando em cetona e aldeído se transformando em ácido. São as principais reações de oxidação. O contrário da oxidação são as reações de redução, quando ocorre a diminuição de NOx. Aqui nós temos um aumento do teor de hidrogênio, ou podemos falar que tem uma redução do teor de oxigênio. E o hidrogênio entre colchete, ou hidrogênio nascente, é o símbolo para redução. A redução é o contrário da oxidação. Então, quais são as principais reduções? Ácido se transformando em aldeído, ácido se transformando em álcool, aldeído se transformando em álcool, cetona se transformando em álcool. Então, oxidação e redução, uma é o contrário da outra. Aqui, o que vale a pena para alguns alunos? Tem alunos que não sabem, por exemplo, determinar o NOx do carbono. Então, aí complica. Então, vale a pena aqui para alguns alunos, né, fazer uma revisão da determinação de NOx do carbono, porque senão o aluno vai ter dificuldade para entender se a reação foi de oxidação ou de redução. Uma observação: algumas reações podem se encaixar em mais de uma definição, como esse exemplo aqui.
teve a quebra da pi. Comecei com 2 reagentes, terminei com um. Então, eu posso classificar essa reação como adição. Só que eu introduzi hidrogênio. Sempre que se introduz hidrogênio, que eu posso chamar de hidrogenação, diminui o nóxido do carbono, que passou aqui de -2 para -3. Então, essa reação pode ser classificada como adição ou como redução. Agora, numa questão de A, B, C, D, E, não podia ter uma letra adição, outra letra redução, certo? Agora, numa questão aberta, se o aluno classificasse como adição ou redução, as duas respostas deveriam ser consideradas como corretas. E o último caso são as reações de polimerização. Existe todo um capítulo para estudar essas reações, né? O capítulo de polímeros. Na polimerização, nós temos a união, né, de um grande número de moléculas pequenas, chamadas monômeros, formando uma molécula maior, chamada polímero. O que caracteriza uma reação de adição? A presença, olha aqui, desse N nos reagentes e desse N nos produtos. Isso indica que, durante a reação, a, ocorreu a união de um número muito grande de moléculas pequenas. Por isso esse N, porque é um número muito grande de moléculas. Tudo bem? Então, nós podemos classificar as reações orgânicas em adição, eliminação, substituição, oxidação, redução e polimerização. Existem exercícios somente de classificação, onde a reação vem pronta e você vai classificar. Agora, nas nossas próximas aulas, eu vou começar a detalhar cada reação dessa. Vamos dizer, as reações de adição, as reações de substituição. Aí nós vamos aprender a prever o produto. Mas, no momento, o importante é só aprender a classificar. A reação vem pronta e você só vai determinar qual é o tipo de reação. Correto? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais. Abraço a todos.